Olá pessoal, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com vocês. Vamos hoje dar início, ou melhor, continuar os nossos estudos sobre o Antigo Testamento. Estamos no quinto livro da Bíblia, o livro de Deuteronômio, e nós vamos ver o que esse livro ele traz de importante para o povo de Israel e também para o povo de Deus hoje. Lembrando que Deuteronômio ele fecha o ciclo, do livro da lei, começa com Gênesis e se estende até o livro de Deuteronômio. Então, esses 5 livros, que hoje nós chamamos Pentateuco, é conhecido como o livro da lei ou a Torá no hebraico. Então, vamos para esse estudo. Antes, os alvos, os nossos objetivos. Saber que Deuteronômio é a repetição da lei apresentada em Êxodo. Ter fé em Deus para vencer as dificuldades que surgirem. E usar a Bíblia para refutar doutrinas não cristãs e obedecer aos princípios das leis de Deus em Deuteronômio. Então, são essas nossas metas para o estudo de hoje. Então, vamos lá dar continuidade. Bem, Deuteronômio é a repetição da lei. Como assim a repetição? A partir já do próprio nome do livro, É claro, lembrem que eu disse a vocês, Deuteronômio, passou por o nome original, Estas são as palavras, El Redebarim, essas são as palavras. Lembre que, pelo menos no Pentateuco, as primeiras palavras que davam o título ao nome. Assim, que essas são as palavras? Essas foram as palavras que foram ditas na aliança que Deus fez com o povo de Israel. Então, há essa repetição da lei, essa repetição da palavra. É claro, dentro de um contexto novo, dentro de uma situação nova para o povo de Israel. Agora ele não está só saindo da terra do Egito, como agora ele está às portas da terra prometida, da terra de Canaã. Então ele precisava realmente ter uma nova postura em relação à palavra de Deus. Então, o que estava acontecendo agora com o povo, lembre que aquela geração que murmurava, aquela geração que falhava, aquela geração que estava ainda contaminada com as práticas do Egito, que estava cheia da herança do Egito ainda, ela ficou no deserto, ela pereceu no deserto. Agora, as pessoas que nasceram no deserto, lembre que é uma caminhada de 40 anos. Então, nesse período, alguns saíram novinhos do Egito, outros já nasceram mesmo nesse espaço, nessa peregrinação que houve no deserto. E é a essa geração desses nascidos no deserto que Moisés está repetindo a lei. Bem, como a gente dá sempre esse panorama do livro, o autor Moisés, o ano também em conjunto com os outros livros da lei, o local deserto. Para quem é que esse livro é dirigido? Veja, a geração que peregrinava no deserto. E o versículo-chave, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que nos diz: Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, esse versículo, quando fala dessa exclusividade de Deus, ele vai marcar os mandamentos do Senhor, ele vai marcar a vida de Israel. E esse verbo, de ouvir, ouça o Israel, ele é o que se chama, no hebraico ouvir é shema, Então esse shema é o que marca a doutrina de Israel, esse cuidado de Deus para com o povo e essa chamada do povo para obedecer aos mandamentos de Deus, Então, quando você ouvir algum outro estudo ou fizer fazer alguma pesquisa, Shema Israel, tem a ver justamente com essa convocação do povo para obedecer a Deus. Versículo 6, capítulo 6, versículo 4, destaca já esse princípio da cultura de Israel. E lembre, viu, que o Shema de Israel, o Shema Israel, ele é pronunciado, ele é recitado, tem até músicas em relação a isso. Eu acho que depois no estudo de vocês lá no grupo do WhatsApp, nós vamos colocar uma versãozinha da música do Shema de Israel. Bem legalzinha, viu? Bem, continuando nessa parte do esboço, ou passando para a parte do esboço, nós vamos ver que Deuteronômio ele tem 34 capítulos. Tem uma parte histórica, que vai resgatando essa história, tem a parte legal, a parte do pacto,
uma parte pessoal, né? A questão histórica, legal e pactual tem a ver com a aliança que Deus faz com o povo de Israel. Lembre que naquelas épocas era comum se fazer tratados entre os reis e os seus súditos. Então, o que acontece nesse tratado? Esse tratado se resgata a parte da história, da relação do rei com o seu povo, né, de bondade do rei para com o povo, se coloca o que é legal, quais são os compromissos do rei e quais são os compromissos do povo, e o pacto do povo está sempre resgatando essa lembrança das leis e também da obediência que deve a esse soberano, né? Então, o que acontece no contexto bíblico? O escritor bíblico, ele pega esse gênero, estatuto, ele pega esse gênero, né, que chama-se Tratado de Suzerania, e ele coloca a lei de Deus dentro desse gênero. Né? Quer dizer, ele usa um gênero que já é comum ao povo e coloca a lei de Deus. Então ele resgata a história do que Deus fez para o povo. Olha, Deus lhe criou, Deus lhe trouxe da terra do Egito. Deixa eu só voltar aqui, eu acabei clicando sem querer. Deus lhe trouxe da terra do Egito e está lhe guiando para uma terra que emana leite e mel. Para isso, você precisa cumprir os seus mandamentos. E aí a gente vai ver isso muito firme, muito forte, né? Dentro do livro de Deuteronômio. Se eu só localizar aqui, me falha a memória. Capítulo 28 e 29, né? Tem as prescrições, né? Que é justamente que vai chegar nessa parte do pacto, né? Qual é a relação do pacto que Deus faz com o povo, né? Então, no capítulo 28, a gente já tem as bênçãos decorrentes da obediência, e no capítulo 29, a renovação, né, da aliança. O 27, ele trata justamente dessas maldições que às vezes acontecem, né, quando o povo quando não segue a Deus, né? Então, a gente vai perceber o seguinte: há privilégios em seguir a Deus? Sim, as bênçãos, capítulo 28. Há castigos quando você não segue a Deus? Sim. Se você não obedece à lei do Senhor, você está passivo, né, de passar pela punição disso daí. Aí alguém pode dizer assim, mas pastor, quer dizer que se eu não sigo a Deus, eu estou sujeito a essa punição? Sim. Essa é a lei do Senhor, essa é a lei bíblica, né? Às vezes a gente está acostumado a falar assim, se eu não sigo a lei do Senhor, não vai acontecer nada comigo. Não, nós temos uma promessa de vida eterna, nós temos uma promessa de terra prometida, uma terra prometida celestial, e tem uns requisitos para cumprir isso. Mas eu não quero isso. Então, assim, arque com as consequências. As consequências já são naturais para o ser humano. O que Deus está fazendo, veja só, é nos tirando dessas consequências. Se nós seguimos, nós saímos dessas consequências, nós somos retirados dessa consequência e passamos agora a desfrutar da obediência, das bênçãos, né, do Senhor. Eu estava uma vez assistindo a um vídeo, né, de um rabino, e ele falava até com uma certa graça em relação a isso. Ele fez: se você obedece a Deus, você é abençoado. Se você não obedece, você não vai ter a bênção de Deus. Simples assim. Ele disse, quando ele falou dessa forma, né, a gente até fica se perguntando, mas parece até um pouco seco, né? Mas parece que a visão da gente, do Ocidente, né, é muito romantizada. E hoje, nesses últimos dias, a gente quer abrandar tudo, né? Daqui a pouco a gente não vai precisar mais seguir doutrina nenhuma, porque basta que o ser humano seja livre, que ele se sinta bem, que ele já vai herdar o reino dos céus. Não, não funciona desse jeito. Ou você cumpre o pacto da aliança, ou você segue os mandamentos de Deus, ou não tem vida eterna. Ou melhor, não tem vida eterna ao lado de Deus. Vai ter a condenação eterna. Então, assim, a gente precisa entender isso muito claro, porque continua sendo palavra de Deus. E se você quer seguir outro caminho, né, como muitas pessoas colocam por aí, até em estudos bíblicos, siga. Mas não vai dizer que isso é bíblico e que isso hoje é a nova forma de ser cristão, né? Muito pelo contrário. Pelo contrário, Jesus, ele disse que nós deveríamos realmente seguir. Se a nossa justiça não excedesse a dos fariseus e escribas, era vã a nossa fé. Veja como Jesus ele nos cobra o cumprimento, né, da palavra do Senhor. Bem, se a gente fosse resumir Deuteronômio em uma sentença, é bem parecida com o do livro de Números. O Senhor demonstra a fidelidade preservando o povo, punindo uma geração, mas levando outra que viria cumprir as promessas que ele tinha feito aos seus pais.
É aquilo que eu estava dizendo há pouco, né? Ele condenou, né, uma nação que murmurava, uma nação que não seguia seus mandamentos, que ainda estava carregada do Egito, mas preservou o povo, trouxe esse povo a partir dessa nova aliança, não numa nova aliança, né, dessa nova geração para viver a sua aliança. Bem, algumas pessoas que a gente, como eu disse a vocês, né, o livro da lei é conhecido hoje como Pentateuco. Há algumas pessoas, ou melhor, alguns estudiosos, né, que eles colocam o seguinte, que não deveria ser um Pentateuco, deveria, penta de 5, né, penta, né, a gente tem essa referência, né, do nome, né, Pentateuco, 5 livros, né, mas algumas pessoas defendem que seriam assim, hexateuco, né, 6 livros. Inclui nesse hexateuco, né, é claro, isso aí ele não faz, quem defende não faz aquela insistência de dizer que a lei de Moisés continua no livro de Josué, não. Mas eles colocam o seguinte, que nesse hexateuco entraria o livro de Josué. Que seria, qual seria a lógica disso daí? Seria o seguinte, se a gente tem a história das origens no livro de Gênesis, como o povo foi bater lá no Egito e a saída no Egito, o estabelecimento da lei no livro de Levítico, a história da peregrinação no deserto no livro de Números, a saída do deserto no livro de Deuteronômio, veja, já está na reta final, viu gente? Até o finalzinho do livro a gente está na reta final. O que seria lógico é entender a conquista da Terra Prometida. Então, quer dizer, a gente tem 5 etapas, né, no Pentateuco, mas a consumação da entrada na Terra Prometida se dá no livro de Josué. Então, é por isso que alguns estudiosos colocam dessa forma. É claro, isso não interfere em nada, né? A gente tem o livro de Josué na sequência, é claro, vai ser o livro da próxima semana, mas isso vai, de certa forma, colocar essa, essa conquista já num livro à parte do livro da lei, né, da Torá, né, que é justamente o livro de Josué. Estudos à parte, né, essas pesquisas à parte, né, que os autores fazem, ou melhor, os pesquisadores fazem, nós vamos entender que nesse livro, a relação que o Deuteronômio mantém com Josué é justamente essa relação de transição. Enquanto os outros livros estavam, os 5 livros eles estavam tratando aí de um mesmo período, né, desses 40 anos no deserto, o, a reta final das narrativas, né, que há também a parte histórica em Deuteronômio, é justamente essa reta que vai caminhar e o povo já vai estar começando a espiar a terra, já vai estar começando ali a ver o que vai fazer para invadir a terra ali de Canaã para poder tomar posse dela, né? Então, a gente vai ver que tem essa relação muito próxima com Josué. Josué começa a entrar em cena, até mesmo para substituir a Moisés, né? Continuando por aqui, outros destaques. A gente vai perceber também que no livro de Israel, ou no livro de Deuteronômio, há essa confissão de Israel, lembra aquele do ouve Israel, né? O Shema Israel. E Deuteronômio 4 é a confirmação de fé de Israel, inclusive até os dias de hoje. O capítulo 6 mostra verdades fundamentais a respeito da lei do Senhor e o seu impacto na vida pessoal e familiar. Lendo o livro com atenção, será fácil notar que obedecer a Deus é evidência de que o amamos. Assim, o assunto do livro é a obediência. Lembra que Jesus disse: vocês são meus amigos se vocês cumprem a minha palavra. Né? Então, se vocês me amam, se vocês cumprem a minha palavra. Isso tem muito a ver com o texto de Deuteronômio, né? O texto que foi dado ao povo de Deus. Bem, deixa eu só carregar aqui todas as etapas. A confissão de Israel, ela tinha alguns pontos, né? Que é necessidade, motivação, padrão e incentivo. Qual é a necessidade? A necessidade de ter uma lei, a lei de Deus. A motivação é a bondade de Deus para poder desfrutar dessa bondade de Deus. O padrão é sempre a palavra de Deus, quer dizer, o crente ele se guia pela palavra de Deus. O incentivo é a fidelidade a Deus e a alternativa é a justiça de Deus. Então, perceba que essa confissão ela segue esse roteiro, né? Ela tem esse molde, né, que a gente deveria estar considerando sempre, né? Nós temos uma necessidade da lei de Deus, nós temos como motivação essa bondade do Senhor e assim até o finalzinho, né, para entender essa justiça de Deus sobre o povo, né?
Bem, o livro de Deuteronômio, né, ele é resgatado, em essência, na ação de Jesus. Por exemplo, quando Jesus é tentado, ele resgata lá algumas passagens do livro de Deuteronômio. Lá na passagem de João, capítulo 6, versículo 14, reconhece Jesus como o profeta de Deuteronômio, né? Esse texto que resgata uma profecia já antiga. Em João, capítulo 10, 30, Jesus afirma que era um com o Pai, que é justamente esse de ser um, a unidade, né? Então, Deus é único. Então, não é que Jesus ele virou duplo e com o Espírito Santo ele virou triplo. Não. Ele continua sendo único e se apresenta de três formas ao povo: em forma do Pai, em forma do Filho, em forma do Espírito, né? Ou então na pessoa, né? Na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito. Mas continua sendo um. É o que nós vamos ter mais para frente da doutrina da Trindade, né? Deuteronômio ainda é citado, algumas curiosidades, né? Ainda é citado nas sinagogas até o dia de hoje. Lembrando, gente, porque assim, citado nas sinagogas e não no templo? Não tem mais templo. O templo foi destruído. A única coisa que tem do templo é o Muro das Lamentações, que ainda está lá em Israel, que recebe ali os turistas, as pessoas colocam suas orações nas brechinhas do muro ali. E eu já vi fazendo uma limpeza ali no muro, assim, a limpeza pública de Israel vai arrancando os papeizinhos, porque assim, são assim, um peso, né, muito grande de bilhetinhos que são colocados ali, e os judeus não se incomodam com isso, porque eles sabem que o que colocaram ali tem um valor espiritual, simbólico, e não caberia anos e anos de papeizinhos sendo colocados ali na brecha do muro, né? A segunda curiosidade é o verbo ouvir, que significa também obedecer, não é só ouvir de escutar, mas ouvir de dar atenção, ouvir de obedecer, ouvir de colocar no coração, de estar disposto a seguir o que está ouvindo, né? Essa palavra, o verbo ouvir, ele aparece 90 vezes no livro. Talvez seja o livro mais didático do Antigo Testamento. Moisés ensina o povo, contando história, aplicando as leis, pregando e exortando o povo a viver a vontade de Deus. Quer dizer, é uma releitura, né? Uma reapresentação da lei já contextualizada para o povo, para que o povo entenda devidamente o que está acontecendo. Aí vem aquela expressão, né? Hoje o que apresento diante de vocês são verdades, né, de vida ou morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas, né? Uma passagem bíblica também de Deuteronômio. Outra curiosidade, né? Deuteronômio tem relação com o Código de Hammurabi, que era um código antigo. É interessante a gente lembrar que os preceitos bíblicos não eram exclusividade do povo de Israel. Pelo contrário, aquela noção, olho por olho, dente por dente, já era uma coisa comum no Oriente Próximo. A questão de herança, a questão da lei do levirato, a questão de outros elementos, né, em relação à vida do povo, eram coisas comuns no Oriente. O que há realmente dentro do contexto de Israel, dentro do contexto bíblico, é uma ressignificação de alguns costumes que já se havia na época e também a reformulação de da questão da divindade, né? Lembre que muitos dos povos de Israel, eles eram politeístas. Então, tente imaginar Israel no meio de povos politeístas dizendo que segue a um único Deus. É toda uma propaganda em volta, né, contrária àquilo que Israel estava defendendo. Não, nós defendemos um único Deus, o nome desse Deus é Javé. Então os outros povos não, nós temos deuses para chuva, temos deuses para guerra, temos deuses para isso, temos deuses para aquilo. Então é sempre esse confronto, né, de quem é Deus em relação às outras nações, né? É sempre uma disputa, né, de forças, né? Quando até em missões hoje funciona assim, quando os missionários eles se dirigem para uma localidade onde a presença de divindades é evidente, né? O culto a divindades é evidente. O missionário, entre as suas ações, ele precisa demonstrar que o seu Deus ele é mais forte do que as divindades que eles. É quase uma disputa, né? Que as pessoas seguiam, né? As divindades que as pessoas seguiam. É praticamente uma disputa em relação a essa divindade. Não é que o missionário fala assim, não, eu desafio os seus deuses para vir de encontro ao meu. Lembra daquela história lá de Elias?
é mais ou menos o que acontece. Havia ali aquele culto a Baal, ao culto a Astarote, e o povo estava dividido, e Elias, né, no poder do Senhor, é claro, é o Senhor que manifesta ali o poder, ele mostrou que Deus era soberano, que Deus era poderoso e que os outros não passavam de ilusão. E aí é justamente mais ou menos o que acontece, né, com os missionários quando eles chegam nessas terras que têm divindades, né, culto a divindades. Eles precisam fazer mais ou menos como fez Elias, né, não nos desafios propriamente ditos, como foi feito ali no Monte Carmelo, mas para que os povos reconheçam que há um Deus sobre todos os deuses, né? Os outros deuses são invenções, são criações, mas o Deus criador dos céus e da terra é único. Então é preciso deixar evidente isso. Bem, aí do ponto de vista doutrinário nós temos que a palavra de Deus ela ocupa um lugar central no livro de Deuteronômio, né? Esse fechamento, né, do Pentateuco, né, fechamento da Torá com a repetição da lei, com essa repactuação entre Deus e o povo. É destacado também a soberania de Deus e a teologia do culto, né? Como é que as pessoas deveriam cultuar a Deus, né? Isso é bem interessante dentro do livro, né? E fechamos da seguinte forma: Deuteronômio é o livro da palavra. Moisés expõe didaticamente a verdade e diz que aquele que ama ao Senhor deve viver apegado a Ele. Qual a maneira de fazer isso? Lendo, meditando e guardando no coração a palavra do Senhor. Veja o seguinte: isso que eu estou colocando aqui para vocês como conclusão é justamente o gancho que há no livro de Josué. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. E assim você verá prosperar o seu caminho. Então, o que a gente vai perceber é que justamente esse fechamento do livro, ele encontra uma introdução no livro de Josué. Quando Deus chega para ele, ó, seja forte e corajoso, se você quer ser bem sucedido, não cesse de falar desse livro da lei. Então Deus ele chega para Josué e diz assim, olha, eu vou te dar a receita de continuar sendo bem sucedido. É justamente seguir aquilo que está na lei de Moisés. Gente, nós fechamos por aqui o nosso estudo de hoje. Espero que tenha encontrado um lugar seguro no seu coração, que tenha edificado a sua vida. E próxima semana continuaremos com o livro de Josué. Forte abraço, Deus abençoe a sua vida. Deixa eu só fechar por aqui.